Senhor. Aceita o nosso louvor, a nossa gratidão. Aceita, Senhor, a nossa adoração. Tu és o nosso Deus, a nossa salvação. Nós confiamos só em Deus. Nós olhamos só para Deus. Tu és, Senhor, a nossa força. Tu tens sido o nosso amparo, o nosso sustento. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua bondade, misericórdia, pela Tua salvação, pelo Teu grande amor para conosco. Te louvamos por Jesus Cristo, a quem nos enviaste. Em nome de Jesus. Amém. Maravilhoso é Cristo, incomparável, sim. Maravilhoso é Cristo, antes de tudo Ele é para mim. Maravilhoso é Cristo, quão grande o amor, melhor amigo tudo Ele é pra mim. Boa noite, igreja. Boa noite a vocês que estão na internet conosco. É tão agradável a atmosfera, a presença de Deus. E essa atmosfera é o que traz saúde, é o que traz bênção. É a atmosfera que se cria. Então, que o Senhor possa ser exaltado. Vamos ler as Escrituras em São João, capítulo 6. A partir do verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram-se para trás e já não andava com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém. Podeis assentar. A semana passada, em nosso culto de ceia, foi distribuído essa mensagem: para quem iremos nós? Para quem iremos nós? E o profeta ele aponta 7 pontos para por que temos que ir para Jesus. O porquê temos que ir. Então, hoje eu quero, vamos ouvir ele nos falando, né? Nessa mensagem, para quem iremos nós? Que o Senhor acrescente as suas bênçãos à leitura da palavra. Se eu chamasse isto de um texto, eu gostaria de falar sobre este assunto por alguns instantes. Para quem iremos nós? Vocês sabem, o homem não tem mudado muito. Ele continua perambulando pelo mundo em busca de prazer, agitado, nunca satisfeito, nunca chegando a conclusões certas, nunca encontrando descanso.
ele está quase na mesma condição que estava quando ele deixou Deus no jardim do Éden e saiu para se virar sozinho. E ele continua nisso desde então. E ele acha que este é um caminho difícil de percorrer. E parece que ele não se preocupa muito. Muitos deles, onde esta vida vai acabar. E parece que ele não se preocupa muito, muitos deles, onde esta vida vai acabar. E se pudéssemos fazer um inventário e fazer a pergunta: por que estamos aqui? Como é que chegamos a esta terra? E o que nos trouxe aqui? E onde será o nosso destino eterno? Eu creio que se todos nós pensássemos nisso por 5 minutos na nossa vida, seriamente todos nós falaríamos como Pedro falou. Porque Pedro tinha encontrado algo em Jesus Cristo que não há em outros homens. Ele foi a razão que ele perguntou. Para quem? Esta foi a razão que ele perguntou: para quem iremos nós? Ele não disse onde iremos nós, mas para quem iremos nós? Pois tu tens palavras de vida eterna. E a pergunta é: por que Jesus era tão diferente dos outros homens? Porque ele era, ou o que ele tinha que outros homens não tinham? Tinha algo a respeito de Jesus que nenhum outro homem tinha, ou tinha tido até aquele tempo, e aquilo fez diferente. E eu penso que é a mesma coisa esta noite. Quando o homem se torna um cristão, tem algo nele que é diferente em todas as esferas da vida. Não importa quão bom ele possa ser, um bom cidadão que ande uma segunda milha, ou seja, um bom vizinho, mas quando ele entra em contato com Jesus, há algo que muda nele. Há algo que o faz diferente, uma diferença notável. Mas falando sobre a quem iremos, ou poderíamos ir, vamos dar uma olhada sobre isto. Eu tenho 7 coisas anotadas aqui, da razão que devemos ir a Jesus para encontrar o que ninguém mais tem, senão Ele. 7 razões. Há milhares de razões, mas eu pensei que talvez nesta noite nós poderíamos extrair destas 7 razões algo que pode nos dar um impulso para começar, algo que nos anime, algo que nos encoraje, nos dê um melhor suporte. A primeira coisa da qual estamos pensando é que, ao sairmos deste mundo, estamos certos disto. Nós não queremos ir na direção errada. Nós queremos ir para o céu quando deixarmos este mundo. Cada pessoa quer isto. E há somente um céu. Todos nós sabemos que não há 4 ou 5 céus. Só há um céu e há somente um caminho para chegar a este céu. E Jesus disse: eu sou o caminho. Esta é a razão pela qual nós devemos ir a Jesus, porque Ele é o caminho. Agora, eu sei que há outros supostos caminhos. Há caminhos em que as pessoas tentam dizer: se eu seguir a regra de ouro, ou guardar os 10 mandamentos, ou parar de comer carne, ou alguns atos religiosos, o que está tudo bem, se eles querem crer nisso, mas ainda assim este não é o caminho para o céu.
Jesus é o caminho. Eu não digo que vocês que querem fazer estas coisas não vão para o céu, mas vocês terão que encontrar Jesus primeiro, porque Ele é o caminho, o único caminho. Agora, há um caminho que parece certo para o homem, mas o final é a morte. E há um caminho que nós tentamos seguir. Muitas pessoas pertencem a lojas. Nosso pastor enterrou sua cunhada outro dia e nós tentamos fazê-la mudar de pensamento de que sua loja era o que ia levá-la para o céu. Mas como ela pertencia a uma determinada sociedade em uma loja, a qual isto é com eles. Nós não estamos aqui para condenar os homens, os pecadores por pecar. Nós estamos aqui para condenar o homem em um nível mais elevado que esse. Estamos aqui para condenar o pecado, não o pecador. O homem não perde sua vida por ser um pecador. Ele perde a sua vida porque ele se recusa a aceitar sua vida. E sua vida está em Jesus Cristo. Ele é o único que tem a vida eterna. Esta mulher não desistia da ideia de que sua loja era tão boa quanto qualquer outra igreja ou qualquer outra coisa. A mulher com câncer e o pastor a enterrou anteontem. Agora, há outro caminho que as pessoas pensam que por viverem uma boa vida, elas podem chegar ao céu. Mas é um erro. Você não chega ao céu por viver uma boa vida. As pessoas sob a lei mosaica viveram uma boa vida. Voltando aqui, esta senhora, esta irmã, ela pertencia a uma determinada religião, igreja. É como hoje, que há pessoas que pensam por pertencer a determinada organização, o profeta até chama loja, né? Elas pensam que estão bem. E a Bíblia nos diz que há caminho que o homem pensa que está bem, mas o final é a condenação. Não é por pensar que está bem, é que está bem. Quantos milhões de pessoas hoje estão descansando no braço de uma tradição religiosa, de uma denominação. Há muitos que pensam por pertencer a determinado grupo, eles estão bem. Sendo que nunca tiveram um encontro com Cristo, nunca tiveram uma experiência com Cristo, nunca tiveram uma decisão pessoal por Cristo. Simplesmente nasceram ou vieram e caminham junto com os demais. Mas isto não é porque está mesmo em um lugar certo. Não é por você estar em um lugar que ensina certo, faz o que é certo. Isso não quer dizer que você está certo. Porque Jesus, o caminho, você tem que seguir a este caminho. Por isso aqui está um outro tópico. Há um outro caminho que as pessoas pensam que por elas viverem uma vida boa, elas podem chegar ao céu. Mas é um erro. Você não chega ao céu por viver uma vida boa. As pessoas sob a lei de Moisés viveram uma vida boa. E então tem o caminho da igreja pelo qual tentamos chegar ao céu. Pelo caminho da igreja. Mas a igreja, por melhor que ela seja,
E eu penso que cada pessoa deveria pertencer a uma igreja. Mas a igreja, por melhor que seja, ela ainda não é o caminho. A igreja somente pode apontar o caminho para você. Porém, Jesus é o caminho. Alguns têm pervertido este caminho, transformando-o em aprender seu catecismo, ou dizer credos, ou seguir um livro de regras. Tudo isto pode ser muito bom, mas não é o caminho. Jesus é o caminho, ele é o único caminho. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim, disse Jesus. O único caminho para chegar ao céu é através de Jesus Cristo. Hoje em dia eu fico perplexo. Muitas vezes, quando eu pergunto para as pessoas, você é um cristão? Eles dizem, eu sou metodista. Você é um cristão? Eu sou batista. Ou eu sou um presbiteriano, ou até mesmo pentecostal, ou peregrino da santidade, ou outra igreja. Agora, todas elas podem estar bem, mas esta não é a questão. A pergunta é, você é um cristão? E você não pode ser um cristão até que você tenha recebido a Cristo. Cristo em você. Agora, muitas pessoas dizem, eu vou para o céu porque minha fé me diz assim. Eu pertenço à igreja e minha fé me diz que eu estou bem. Agora, eu também creio na graça de Deus, mas observe, não importa qual seja a sua fé, você não será julgado por sua fé, você será julgado por suas obras. E quando você morrer, a morte não muda o seu espírito, somente muda o seu lugar de habitação. Ela apenas muda você de casa. E se você morrer em seus pecados, você irá para uma habitação pior daquela que você está vivendo agora. Mas se você morrer em Cristo, com certeza você estará com Cristo, porque Ele é o caminho. Então, vemos que não adianta descansar nos braços de uma religião. E há pessoas que vêm à igreja, não, eu acho que vocês estão mais certos, ou aqui está mais perto de casa. Ora, eu penso que eu vou seguir com vocês. Isso não faz a coisa ficar certa. É preciso aquela decisão pessoal. Não é porque, eu nasci, meus pais são da mensagem, são crentes, eu nasci ali, e cresci, e creio, e estou indo, e estou seguindo. Mas a pergunta é, tem você recebido a Cristo? Decidido por Cristo? A decisão do seu pai, da sua mãe, não vale por você, você tem que ter a sua própria decisão. Você tem que fazer a decisão. E ninguém é um cristão se Cristo não está nele. O que nos faz ser um cristão é o Espírito de Cristo. Paulo disse em Romanos 8, quem não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a ele. Agora, tem você o Espírito de Cristo? Nasceste de novo? Tem você o testemunho do Espírito? Porque não é por pensar, eu estou certo, eu estou certo. Irmãos, nós temos que caminhar com segurança. Lembre, cada dia vamos andando, dando passo.
Muitos de vocês me conheceram, eu era um jovenzinho. Hoje já estou o quê? Meus cabelos brancos, o corpo cada dia enfraquecendo, estamos andando. E não podemos caminhar com dúvida. Você não pode caminhar com dúvida. E o único que pode dar segurança, certeza, é Cristo em você. É o testemunho de Deus em você. Não é porque você segue esta regra, aquela regra, caminha aqui ou ali, ou pinica, ou pula aqui, vai para ali, entende? Como diz, mais ou menos. Não, nós temos que caminhar em plena certeza. Como disse Jesus, eu sou o caminho. E não há 2 céus, nem 3, nem 5. Há um caminho, há um céu e um caminho para ele. Só um. E é preciso fazer este exame pessoal para que encontre o caminho. Se você está inseguro, se você não tem uma segurança espiritual, seria chegar a Deus e dizer, Senhor, eu quero essa segurança. Eu não posso viver assim. Eu preciso de uma experiência contigo, de um encontro contigo que me estabeleça, me ancore em Cristo. Sabemos que houve um homem certa vez na Bíblia, e ele veio à ceia de casamento. E ele se assentou à mesa. E quando o rei chegou, ou o noivo, ele olhou para este homem e ele não estava vestido para o casamento. E ele disse para ele, amigo, de onde vens? Em outras palavras, dizendo assim, como você entrou aqui? Agora, muitos de vocês que já estiveram no Oriente sabem que seus costumes de casamento nunca mudam. É a mesma coisa hoje. E nesta notável parábola do Senhor, de nosso Senhor, o casamento é marcado e o noivo distribui os convites. E ele assina cada convite para todo aquele que é convidado. E então ele tem seu servo para ficar na porta de entrada daquele edifício. E ali perto da porta tem uma caixa com um monte de túnicas. Ele tem uma para cada convidado. E então, quando a pessoa chega, talvez um homem bem vestido, bem apresentável, mas quando ele chega à porta, lhe é colocada uma túnica. E ele entra com esta túnica ali. Então, quando o homem chega mal vestido, diríamos, com uma vestimenta muito simples, ele tem o mesmo tipo de vestimenta colocada nele, como o homem rico teve. Então pode ser que venha o irmão mais pobre, que não tem roupas adequadas para ir ao casamento, ou participar do casamento, mas ele não precisa se sentir envergonhado, pois quando ele chega à porta, lhe é dada uma túnica do mesmo tipo que foi dada àquele homem rico. E ao homem de classe média, de modo que, quando eles estão sentados à mesa, todos eles se parecem iguais. É desta maneira que cada filho de Deus se parece para ele. Somos todos iguais quando entramos pela porta. Você não se sente melhor, maior, mais importante. Estamos vestidos, e aquela veste é o tipo de quê? Do Espírito Santo. Essa manta é o Espírito Santo. Agora, esta túnica simboliza o Espírito Santo aqui, o qual é Cristo na forma espiritual. Agora, quando aquele homem, ele ficou calado, ele não conseguiu dizer nada. Ele não estava com a túnica certa, né? E o noivo ordenou
que ele fosse amarrado e jogado na escuridão exterior. Mas ele tinha chegado lá. Tudo bem, mas o que isto indicava? Que ele pode ter entrado por uma janela, ou pela porta dos fundos, ou de alguma outra maneira, além da maneira provida. E ele foi expulso. E existe um caminho provido hoje, que não é por nossos credos ou por qualquer outra coisa, mas por Jesus Cristo. Ele é o caminho. E um homem vem a Deus por Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo e é vestido como o restante que vem, rico ou pobre, todos feitos iguais. Ninguém pode entrar somente por ele. Em um lugar, São João 10, ele disse: eu sou a porta do redil. Se entrarmos no redil, temos que entrar pela porta. Ele é esta porta. Não há uma outra maneira, né? Porque é na porta é que se recebe a túnica. Me faz lembrar de um homem em Louisville, aqui por volta de 2 anos atrás. Ele tinha algo errado em um dos seus ouvidos. E ele estava consultando com um médico local, e o caso começou a piorar. E ele não conseguia entender aquilo, então ele o enviou para um especialista. E o especialista disse: eu não sei que doença é esta. Então eles o enviaram para um especialista em ouvidos em Saint Louis. Assim que chegou, ele ficou sabendo que aquele velho médico tinha se aposentado e vivia em Nova Orleans. Então ele pegou um avião e voou para Nova Orleans. E ele procurou até que encontrou aquele velho médico. E ele disse para ele: eu tenho um problema no ouvido e eles estão achando que é uma determinada doença. Eu não sei o que era. E se mesmo que eu falasse, eu não saberia o que estava dizendo. E duvido que vocês saibam também. Então a única coisa é que era um tipo de doença no ouvido. Tem um nome grande, um nome longo, esses nomes de medicina, né? E de qualquer maneira, quando o velho médico examinou o seu ouvido, ele disse o que era, e era um caso muito avançado. O jovem falou: então, doutor, você me operará e tentará salvar a minha vida? Pois, se isto for mais adiante, entra no cérebro, e então ele ficou sem esperança. Bem, ele falou: rapaz, eu estou muito velho, eu não tenho como fazer esta cirurgia, e resta apenas outro médico em todo o mundo, que eu saiba, que poderia fazer esta cirurgia. Ele disse: onde eu posso encontrá-lo? Ele disse: ele está em Nova York agora, indo para a Europa por 6 meses de férias. E se você esperar até que ele volte, você estará morto. Você não tem como esperar até que ele retorne. Você tem que entrar em contato com ele agora. E o jovem ficou desesperado. Ele disse: você sabe como eu poderia entrar em contato com ele? Ligue para alguém, faça alguma coisa. Agora, você poderia imaginar aquele rapaz, o que deve ter dito ao médico depois de diagnosticar seu caso e dizer-lhe que ele estava a caminho da morte, que seu caso estava muito avançado, que ele tinha que fazer alguma coisa e só tinha uma pessoa que poderia salvar a vida dele. Você poderia imaginar esse jovem dizendo: um discurso muito eloquente, doutor. Isso foi muito impactante. Eu voltarei para te ouvir em outro momento que seja mais conveniente. Não, Senhor. Era a vida dele que estava em perigo. E só tinha um médico que poderia salvá-lo. E ele queria saber quem era ele.
Se estivéssemos assim preocupados com as nossas almas nesta noite, como aquele rapaz estava preocupado com a sua vida e com a condição do seu ouvido, há somente um que pode nos salvar. Somente um caminho, e Jesus é este caminho. Não conhecemos nenhum outro caminho a não ser através de Jesus Cristo. Ele é o único caminho para Deus. Ele é o único caminho para a vida eterna. Agora, Ele é o único caminho. Neste jovem nós vemos uma preocupação com a doença fatal. E ele tinha que impedir essa fatalidade, a sua morte. Calcula o desespero. O velho médico não podia fazer nada por ele. Havia só um médico no país e ele estava indo de férias para a Europa. E se fosse esperar esse médico retornar da Europa, o rapaz já era. Pense se fosse você em uma situação mais ou menos assim. Qual o nível de desespero? Agora, o que é a vida natural diante do destino eterno? Vemos pessoas, se há alguma coisa que eu fico pasmado, a pessoas não preocupar que elas têm uma vida para responder diante do Criador. Eles vão andando para o lado da morte, entende? De uma maneira parece tão inconsciente, ou não se preocupa com nada. Não se preocupa. Na hora que chegar de morrer, morreu, pronto, acabou. Não é assim. A morte não põe fim à pessoa. Ela põe um fim nessa casa. A pessoa sai deste corpo, mas vai para onde? Ela decide o destino dela eterno, é do lado de cá. É aqui. Durante todos os anos em que nós vivemos aqui na Terra, qualquer pessoa é somente para fazer uma decisão. Aonde vai passar o seu destino eterno? Jesus nos fala de um homem rico e que havia feito uma grande colheita. Por certo, muito trabalhador, muito honesto. E aquele homem disse: o que eu farei com as minhas novidades? Eu vou fazer assim, vou derrubar os velhos celeiros, farei novos celeiros, recolherei ali todas as minhas novidades e direi: come, bebe, folga, quer dizer, se alegre, porque você tem bens para muitos dias. É o ditado que ouvimos hoje. Estou com a vida feita. Não tenho que me preocupar. Estou com a vida feita. Aproveita, só de férias, vai caminhar, vai desfrutar. Mas Jesus disse, naquela mesma noite o camarada morreu. E Jesus disse, louco, olha bem, nós chamaríamos esse homem de bem-sucedido. Olhando pelo natural, realmente era bem-sucedido. Mas Deus, ele não olha pelo natural. A prioridade de Deus para contigo, comigo, qualquer um de nós, não é olhar pelo nosso bem-estar natural. Não é só isto a prioridade de Deus. Ele nos abençoa. Mas a prioridade é a salvação. É o lado espiritual.
E Deus chamou aquele homem de louco. Hoje te pedirá a tua alma. E para quem você a tem preparado? Isto quer dizer, se a pessoa vive 30, 40, 50, 80 anos, ela vive para preparar a sua vida espiritual. Porque dentro deste corpo há um espírito, nesse espírito há uma alma. E ele não vai, o espírito não vai para a terra. Vai o pó, o corpo, mas o espírito não vai enterrado. Se ficasse o espírito fosse, então essa pessoa não teria morrido. Porque a morte é justamente a nossa saída deste corpo. Louco, hoje te pedirá a tua alma, e para quem você a tem preparado? É como dizia o irmão Jaime, deu um ataque cardíaco no homem, e ele morreu de repente. E adiantou alguma coisa? E lá do outro lado vemos ele. Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e ponha a minha língua, para que refresque. Olha o que estava ardendo nele. Pessoas ociosas sempre falam mais. Não, meu filho, não há como. E mesmo se quisesse, é um abismo entre nós. Lembra que você lá na terra só se preocupou, em outras palavras, em comer, em fazer a vida, em ajuntar tesouros, quis ser popular, quis ser isso. Quer dizer, preocupava só com suas vaidades, né? E agora, Lázaro, aquele mendigo, mas que preocupava com a vida espiritual, agora ele está bem e você está mal. Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos que vêm seguindo meus passos, e eles vão terminar aqui. Mande que alguém vai estar com eles. Eles têm a lei de Moisés. Era o tempo da lei, né? Cada um responde pelo tempo da palavra que ele viveu. Se eles não ouviram Moisés, eles não vão crer que alguém ressuscitou dos mortos. Houve o tempo, hoje é o tempo da graça, é o tempo de Cristo. Não seremos julgados pela lei de Moisés, mas temos que responder pela graça. E mesmo dentro desta graça, houve etapas. Os de Lutero, nos dias de Lutero, responderão pela mensagem daquele dia. E hoje, nós temos que responder pela mensagem que Deus enviou para este tempo. Então, o nosso bem espiritual está nesta verdade. É este o caminho, a palavra manifesta para o seu devido dia. Então, é preciso se preocupar. Eu estou na igreja, eu tomo da ceia, acho que eu estou bem, acho que estou bem. Você não pode viver, eu acho, você tem que estar bem. Porque só existe uma coisa, se não está bem, está mal. Se não está bem, está mal. Eu estou em um fundamento, eu estou ligado a fulano de tal, ao filho do profeta, ou a um certo companheirismo no Brasil. Gente, a salvação é individual. Jesus disse, eu sou o caminho. E ninguém pode andar por este caminho te substituindo. É igual na academia. Às vezes eu vou na academia, vou ali. Eu não posso pagar a outro para fazer aqueles exercícios por mim. A salvação não é porque o pai, porque a mãe, ou porque fulano está nesse caminho que eu estou bem.
A geração de Deus é curtíssima, é pai e filho. Deus não tem netos. Então você tem que estar seguro de você mesmo, se está no caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Certa vez, um índio estava sendo um guia de um branco. E aquele branco se preocupava, né? Porque o índio, ele vai naquele trote dentro da mata dele que é de judiar qualquer um. E aquele branco dizia: ô, chefe, é este o caminho? Você está seguro? O índio estava seguro, mas o branco tinha suas dúvidas e vivia questionando: chefe, é esse mesmo caminho? Chefe, chefe, chefe. O índio ficou enojado, parou e virou para ele e disse: olha, eu sou o teu caminho. Eu sou o teu caminho. Quer dizer, você não preocupe com a estrada, com os montes, com as árvores, com os vales. Você olhe só para mim e me siga. Isso é o que Jesus estava dizendo. Eu sou o caminho. A tua fé deve estar nele, olhando para ele. O teu coração direcionado a ele. E tudo que há em nós tem que estar voltado para ele, porque ele é o caminho. Por que sentir inseguro? Por que sentir medo? Vamos dizer, se esta palavra de hoje é a vontade de Deus, como questionar a Jesus? O que devemos fazer para fazer a vontade de Deus? Jesus diz: creia naquele que ele tem enviado. A quem Deus tem enviado para esta era? Qual a mensagem que Deus enviou? Tu tens sido enviado com uma mensagem para preparar a segunda vinda de Cristo. Temos diante de nós centenas de mensagens. Para quê? Ficar com dúvida, com medo? É só pegar, olhar e obedecer. É só pegar, analisar, ver, orar, pedir a Deus graça e seguir. Ah, estou com medo de errar. Você nunca dá esse gosto ao diabo, o medo. O medo, ele atrai. Jó disse: o que eu temia, isto me aconteceu. O irmão Branham disse: se ele não temesse, não aconteceria. Deus respeitaria a fé dele. Você tem que simplesmente estar seguro. Por que vou eu ter dúvida quando temos as mensagens aí? Temos elas de todas as formas. Como pastor é fácil. É colocar essa palavra na nossa frente, na vossa frente. Então, amados, não há por que estar com dúvida. Examine as mensagens. Não faça... você tem que meter a cara e comer elas. Alimentar, viver. Não somente dizer: eu conheço, eu sei. Não. Se aquilo que a gente sabe, se não é para pôr em prática, se não é para descansar naquilo que a gente sabe, então aquilo não está nos favorecendo. Não está sendo benéfico. E o Espírito de Deus testifica com aquilo que Ele tem nos enviado, com essa palavra. Por que andar em dúvida? Quando tem tudo para andar com segurança. Será que o dia que Deus me levar e eu fechar os olhos,
Muitos de vocês perderão a fé, perderão o ânimo. Olha, Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Eu não sou o mesmo e ninguém é o mesmo. Todos os profetas, por mais profeta que foi, todos eles morreram, todos eles partiram. Moisés, ele partiu. A nossa fé tem que estar fundamentada. Tem que estar em um alicerce. Descansar em uma base sólida, segura. É isto. Quando se vai construir um prédio, esses tempos eu acompanhei, olhando a fundação de um prédio ali na cidade. Eu não sei por quê, mas, aliás, eu sei agora. Por que eles tiveram que cavar, entrar dentro daquele cascalho e tirava pedras grandes e ia e desceram lá no fundo? Foram explodindo e foram descendo. É porque eles iam construir um edifício. E a segurança do edifício está justamente no seu alicerce. E é como diz, é um trabalho que gasta tempo, gasta dinheiro e ninguém vê. Mas a segurança de qualquer prédio, de qualquer casa, está no seu alicerce. E eles desceram ali, desceram até a encontrar a laje. Ali em Pato Branco, um prédio, ele caiu. Ainda bem que não havia moradores dentro dele. Eles encontraram uma grande pedra, mas não era sólida, não era uma laje. E com o peso do prédio depois, aquilo se inclinou e terminou caindo. Por isso, irmão, a gente tem que saber estar firme. Entende? Essa é a rocha eterna. Não é uma religião papal, não é uma religião denominacional, não é uma filosofia religiosa. Não, esse é um fundamento firme. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluias por isso. Eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade e a vida. Eu vou deixar por aqui. Fiquemos de pé. Feche os seus olhos, incline sua fronte. E responda esta pergunta para você mesmo. Você está seguro em Cristo como o seu caminho? Você não pode caminhar com dúvidas e viver em paz e viver descansado. Por isso eu quero lhe dizer, abra mão de tudo que é você, do teu orgulho, das tuas carnalidades, das tuas vaidades, do teu pecado, da tua incredulidade, e peça a Deus perdão e salvação. E peça, Senhor, me vista com teu Espírito. Eu quero ter estas vestes. Tu me convidaste, Senhor. E eu quero ter estas vestes. E eu quero desfrutar do verdadeiro companheirismo contigo. Me perdoa, Senhor. Mas me dê esta segurança
Pode ser que amanhã eu não esteja aqui. E eu tenho que viver, caminhar com toda segurança, saber que estou neste caminho. Encontre comigo, Senhor. Faça a tua obra em mim. Opere uma mudança, uma transformação. Eu sei que tu podes fazer isto, pois o Senhor tem feito tanto com outros. E tu és o mesmo, e ninguém é melhor do que eu, e eu não sou melhor do que ninguém. Opere essa mudança em mim, Senhor. Ele é o caminho. Está você caminhando nele? Vivendo, indo por ele? Se não é por ele que você está vivendo, andando neste caminho, eu te convido para que você venha para Cristo de todo o teu coração, se arrependa de teus pecados e confie em Deus e descanse na sua palavra. Não é descansar nas palavras de homens, de religiões ou de boas obras. Assegure a sua alma com Deus. Alguém que nesse momento queira aceitar Jesus como seu Salvador, é preciso, em primeiro lugar, aceitar o caminho, para depois caminhar por ele. Se há alguém que queira fazer essa decisão, levante a sua mão e diga: pastor, irmão Febrônio, ore por mim. Eu quero andar em Cristo. Eu quero estar neste caminho. Alguém? Você que tem estado aqui, é um membro, uma pessoa nascida aqui, sei lá. Você tem certeza, segurança? Ou você acha que o Espírito de Deus vai morar em você e não te dá segurança? Todos de olhos fechados. Alguém de vocês que tem dúvidas da sua salvação? Por isso eu disse, todos de olhos fechados. Só o pastor que está olhando. Se você não tem segurança, você gostaria que eu orasse por ti? Pode levantar sua mão. Não importa quanto tempo você tem sido crente, ou se nasceu aqui. Senhor, não estamos brincando de religião, de salvação, de céu ou inferno. Há algumas mãos de pessoas sinceras e que vê que não estão bem firmes como gostaria. E como pastor delas, tu me tens posto diante do Senhor. Eu oro, intercedo por elas, para que o Senhor encontre com essas almas e lhes traga, ó Deus, para esta segurança completa em Cristo, para que possa, ó Pai, caminhar com toda firmeza,
Pai, abençoa, Senhor, a cada um deles. Eu os entrego em tuas mãos e peço que o Senhor responda às suas necessidades. Nós não queremos estar em uma igreja, nós queremos estar em Cristo, em Ti, Senhor, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. Seja com todo o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês da internet.